Bom, vamos falar com o Dom José Carlos, bispo diocesano, a respeito do retiro desse ano de 2020, que está sendo, um retiro totalmente atípico. Como é que você está avaliando, como é que o senhor está avaliando e vendo isso aí, nesse contexto de pandemia? O nosso retiro está sendo atípico por diversos motivos. Primeiro, por ser um retiro fora do tempo ordinário. Nós nos encontramos normalmente em agosto. Dessa vez estamos em novembro, Portanto, numa data não prevista, o que poderia fazer pensar que talvez muitos padres não pudessem vir por causa do novo período e até mesmo por causa da pandemia. Então, esta foi a nossa primeira grande surpresa, O fato de ter sido num outro período e ainda mergulhados na pandemia, isso não impediu, não dificultou a presença dos nossos sacerdotes. É um dos retiros com maior presença de sacerdotes até aqui. Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, levando em conta o medo, o desconcerto em relação a esse tempo, a dificuldade de imaginar como é que estaria a situação aqui, como é que seria estarmos juntos mais de 70 padres no mesmo ambiente, apesar de ser um ambiente grande, bastante arejado, mas é claro que havia uma inicial ideia de que talvez a presença fosse menor, e não foi menor, pelo contrário. Talvez isso também revele a nossa vontade de estar juntos, Depois de tanto tempo separados, de tanto tempo sem reunião do clero, de tanto tempo sem encontros ordinários, aqui seria o nosso, primeiro momento em que estaríamos juntos depois de março, desde março, quando tudo de fato tomou uma configuração diferente. Então, aqui estamos diante de um novo. O novo foi essa quantidade de padres. Um outro novo que tem causado impacto muito positivo é o pregador, porque depois de 5, 6 anos naquela perspectiva de um retiro mais inaciano, dentro da perspectiva dos exercícios espirituais de Santo Inácio, agora voltamos ao formato, mais tradicional do retiro. Então agora temos um pregador que é bispo, ele mesmo escolheu aquilo que poderia oferecer a nós como meditação nesses dias de retiro, e tem sido uma experiência muitíssimo boa. O pregador, para além de nos fazer pensar o nosso ministério, tem nos ajudado a pensar a nossa humanidade. Que humanidade eu tenho colocado a serviço do meu ministério? De modo que nós vamos também mexendo nas feridas da nossa alma, da nossa história, vamos fazendo uma leitura da nossa história, uma leitura teológica da nossa história, de um Deus que nos chama como chamou Jonas, e encontra também em nós muitas resistências, muitas dificuldades, muitos nãos, muitos medos. Então tem sido uma experiência muitíssimo rica de reflexão, onde estamos avançando para além do vocacional e tocando, os elementos, as misérias, as belezas da nossa alma humana que Deus chamou e consagrou no ministério sacerdotal e episcopal. Quais são as dificuldades do clero da Diocese de Divinópolis? Nós sabemos que alguns padres estão doentes, idosos. Quais são as dificuldades? Eu penso que, do ponto de vista de limitações humanas, estamos aí com um clero já idoso e alguns irmãos doentes. Digamos que essas sejam as grandes limitações que nós temos hoje no clero, Idade e doença, Aqui nós pensamos naqueles que estão já longamente adoecidos, como o padre Joaquim, e outros que nesse momento estão vivendo também processos de adoecimento. Mas aqui estão, as duas dificuldades que aparecem mais, com pequenas exceções de coisas muito particulares, mas idade e doença são os desafios que nós temos hoje no nosso clero, apesar de o nosso clero diocesano ser bastante jovem. Este é um elemento positivo hoje para nós, que é o fato de nós lidarmos com um clero que na sua maioria tem menos de 55, 50 anos de idade. Como que os leigos podem acompanhar os padres nesse momento de retiro? Porque às vezes o leigo pode não entender, cobrar que o padre esteja na paróquia e tal.
Primeiro, o leigo tem que entender que o retiro é uma maneira de o padre se preparar para o seu ministério. O retiro é um enriquecimento. Nós não saímos do mesmo modo do retiro. Então, os leigos que porventura estejam reclamando que o padre está ausente nessa semana, não está ausente para não fazer nada, está ausente para se preparar e ser um servidor melhor lá no seio daquela comunidade de onde ele veio para participar do retiro. E os leigos podem participar, sobretudo, e cremos nisso, de modo orante. Né? Você não sabe o que Deus está fazendo pelo outro quando você reza, quando você ora pelo outro. Então, reze, queridos leigos e leigas, rezem para que essa sua prece a Deus possa fazer com que Deus aqui nos faça ouvir o que precisamos, Deus aqui toque o nosso coração, Deus aqui nos faça perceber onde nós podemos e devemos ainda nos converter, o que podemos fazer para servir melhor. Então, a sua oração, né, mesmo que você não conheça exatamente qual será o efeito dela, a sua oração que suplica a Deus por nós, ajuda para que Deus, de fato, faça com que cada um de nós saboreie esse retiro como nós precisamos, cada um, saboreá-lo neste tempo da vida e da missão que nós assumimos na igreja. Como é que foi a escolha do pregador? Dom Devair foi meu colega contemporâneo de estudos em Roma, naquele período de 2000, 2002. Nós nos conhecemos ali. Ele chegou para fazer um mestrado em teologia dogmática, eu cheguei para fazer o mestrado em teologia fundamental e ali fizemos muitas matérias juntos, ali nós convivemos no Colégio Pio Brasileiro, nós éramos muito amigos assim para sair, para comer alguma coisa, para participarmos de alguma atividade fora do colégio, então criamos ali uma amizade bonita, né? E me lembrei dele quando tive que escolher então um pregador para o nosso retiro. Jovem, né, bispo auxiliar de São Paulo já há praticamente 5 anos, né, nomeado agora para a Diocese de Piracicaba. Então, um irmão que leva também uma bagagem de vida ministerial, de espiritualidade, de estudos, de convivência com o clero de São Paulo, sobretudo agora nesses últimos anos. Então, alguém que tem partilhado conosco a sua vida, a sua fé, os seus estudos, o seu ministério pastoral e episcopal. Então, é um amigo que, de longa data, nesses últimos 20 anos, né, nós, mesmo que com pequenos momentos de encontro, sobretudo na Conferência Nacional, no encontro da Assembleia Geral, nos encontrávamos e conversávamos um pouco, mas quase nada além disso, mas esse nosso encontro lá em 2000 estabeleceu entre nós uma boa e bela amizade. Ok, muito obrigado. A sua bênção para a gente encerrar a nossa entrevista. Obrigado a você, Padre Gabriel, pelos trabalhos lá na Paróquia de Santo Antônio, pelos trabalhos também nas rádios Santa Cruz e Estilo, né? Também na faculdade, pela sua vida bastante movimentada e bastante criativa nas muitas formas de trabalho pastoral. Deus abençoe você, abençoe também aqueles que nos assistem agora e todos aqueles que vivem, creem, moram na nossa querida Diocese de Divinópolis. Sobre todos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, nós agora vamos falar com Dom Devair Araújo, bispo até então auxiliar de São Paulo, agora nomeado para Piracicaba. Eu gostaria que o senhor falasse para nós quem é o senhor. Então, eu sou Dom Devair, bispo auxiliar de São Paulo, estou em São Paulo desde 2015, sou natural da cidade de Franca, tenho 52 anos e sou padre do clero de Franca. Ali em Franca eu sempre exerci o meu ministério, fui reitor do seminário, fui pároco, coordenador de pastoral da diocese e em 2014 fui nomeado para a Arquidiocese de São Paulo e assumi como bispo auxiliar. Ali em São Paulo eu trabalho na região episcopal Brasilândia, também no vicariato para a pastoral da comunicação e algumas outras atividades ali. Dom Devair, como ser um padre santo hoje?
A santidade é algo que todos nós cristãos precisamos buscar, precisamos perseguir, né? Pelo próprio fato de sermos batizados, somos chamados a uma vida de santidade, né? Somos eleitos em Cristo para buscar esta vida de santidade. O ministério sacerdotal, nos dias de hoje, ele é um ministério sempre mais desafiador, por causa das situações, das muitas realidades que estão à nossa disposição. Então, buscar a santidade é um trabalho contínuo, é um trabalho de às vezes, em algumas situações, enfrentar determinados conflitos, né? Buscar a superação e encarar com muita simplicidade aquilo que nós somos. Somos pessoas, somos humanos e precisamos buscar esta santidade nas coisas, né? O padre, ele se santifica fazendo aquilo que ele é sacerdote. Então, nas suas atividades, no seu ministério pastoral, naquilo que ele faz para as pessoas, que ele faz para a sua comunidade, ali ele encontra esse caminho de santidade, né? O que é fundamental hoje na vida do presbítero? O fundamental hoje na vida do presbítero é esta certeza do chamado de Deus. Nós precisamos ter esta convicção, esta consciência do chamado de Deus, e um chamado que nos faz viver em comunhão. Nós vivemos num tempo que é muito complicado essa comunhão. Muitos são os desafios da comunhão. O padre, o presbítero, né? Ele não é presbítero para defender as próprias ideias, mas ele tem uma responsabilidade com a mensagem que ele anuncia, com o evangelho que ele anuncia. E isso leva a viver em comunhão, né? A comunhão hoje é um desafio. Viver em comunhão com o presbitério, viver em comunhão com o bispo, viver em comunhão com a igreja, com o Papa, nas muitas situações que são desafiadoras, e tendo essa certeza que nós não pregamos, não anunciamos uma verdade pessoal, mas que nós anunciamos a verdade do Evangelho. Acredito que esse seja o maior desafio. O senhor falou tão bonito sobre o chamado sobretudo à luz da experiência de Jonas. O senhor já chorou alguma vez ao ser tocado pela graça de Deus? Não uma vez, mas muitas vezes, né? Quando a gente percebe algumas situações em que a gente realmente vê a ação da graça de Deus, ou na vida de uma pessoa, né, aquela pessoa que busca a Deus e que encontra a Deus e que se realiza nisso. Já chorei com pessoas em momentos de sofrimento e onde a pessoa se sente amparada pela graça de Deus, e já chorei também sozinho, né? Acho que uma das coisas que mais me faz ser grato é perceber o imenso amor de Deus na minha vida ao longo desses anos de ministério, de mais de 20 anos de ministério, né, que eu fui ordenado em 98, e perceber que eu não sou digno desta graça, desta misericórdia, deste amor que Deus dispensa a mim. Então já chorei sim, já chorei muitas vezes. Como que o senhor reza? Eu rezo nas coisas do dia a dia. Primeiro eu tenho o meu momento de oração, né? Na oração simples, na oração do breviário, mas também na Eucaristia, né? E nesse tempo da pandemia, eu fiz uma experiência de oração muito interessante, né? Porque a gente estava com todas as coisas fechadas, né? E a gente sabe que muitos irmãos, padres e bispos tiveram que celebrar sozinho, às vezes até porque não tinha outras pessoas. Mas eu fiz uma experiência muito interessante, rezar com uma comunidade religiosa das irmãs de Santa Lúcia Filippini, né? E todos os dias à tarde rezar a Eucaristia com elas. Foi um momento de foi um tempo de muita graça, né? Agora, eu procuro rezar com simplicidade. Não é muito a quantidade das palavras, mas é aquele momento de sentir-se estar na presença de Deus. Eu gosto de rezar assim. O
Se o senhor pudesse, o que o senhor mudaria hoje na igreja? Se eu pudesse mudar alguma coisa, o que eu mudaria na igreja? Olha, eu acho que não faria grandes mudanças. Eu acho que a igreja, ela responde ao tempo presente. Cada tempo tem os ministros, os pastores, tem as orientações que precisa. Eu acho que nós vivemos um tempo muito fecundo do ministério do Papa Francisco, né, que conduz a igreja. Talvez eu mudasse para tentar ajudar as pessoas a entenderem como o Papa Francisco ele é profundo nas colocações que faz e ele é preocupado com o tempo presente. Talvez seria uma contribuição nesse sentido. Me angustia, às vezes, né, ver que algumas palavras do Papa são subentendidas ou mal entendidas, né, são entendidas de uma forma errada. Então isso às vezes faz a gente sofrer. O que os seus novos diocesanos poderão esperar do senhor? Olha, eu vou com o coração muito aberto. Na minha história, eu tenho sempre feito uma experiência assim. Os lugares para onde eu tenho sido designado são lugares onde eu não tenho um projeto pessoal de ir, de chegar e de fazer. Geralmente são lugares que eu não passei, que eu não trabalhei, que eu não tive contato, né? Mas que eu percebo que existe um chamado de Deus para ir fazer uma coisa. Então, é isso que podem esperar. Alguém que vai de coração aberto, de coração disponível, para aprender, para continuar aquilo que está sendo aquilo que já está sendo feito e para caminhar junto, né? Os desafios que eu não conheço, vou conhecer no tempo oportuno, e em cada um desses desafios a gente vai dar a resposta que for necessária, segundo a vontade de Deus naquele momento. O que o senhor gosta? Quais são os seus hobbies? Sua literatura? Sua linha de pesquisa? Como linha de pesquisa de estudo, eu estudei Cristologia. Eu gosto muito da Cristologia, porque eu vejo no mistério de Cristo a força desse mistério, e quanto mais eu me aprofundo, quanto mais eu conheço, mais eu vejo que não conheço nada. Então eu gosto das relações teológicas que se faz a partir desse mistério. Como leitura, eu gosto muito de obras de ficção, de livros de mistério, do estilo Agatha Christie, né? Eu li boa parte da coleção dos livros de Agatha Christie nos livretos que eram publicados, né, muito simples, que vendia em banca de jornal, que hoje a gente já nem quase tem, mas eu comprava a cada 15 dias esses livros e fazia leitura. Então, é uma leitura que me descansa. Eu tenho lido pouco esse tipo de literatura, até porque falta tempo, né? Também gosto muito da literatura brasileira, que eu acho que é uma literatura desconhecida, né? Os clássicos da nossa literatura, que são pequenas novelas, né, que no início eram publicadas em jornais, que depois se tornaram livros, mas eu gosto muito desse tipo de literatura, né? Eu me recordo de um livro, o Ateneu, né, que é um livro bastante profundo, assim, e que eu me lembro que eu fiz a leitura desse livro, eu li num final de semana, né? A gente tinha ido para um lugar para descansar, e eu me lembro que deitei debaixo de uma árvore e fui lendo. E era uma leitura tão gostosa que foi fluindo, né? Então, gosto desse tipo de literatura. Você tem um pezinho em Minas Gerais. O que Minas Gerais representa na sua vida? Eu tenho mais do que um pezinho em Minas Gerais, porque os meus pais são... Meu pai e minha mãe são da cidade de Gouveia, diocese de Diamantina, que fica a alguns quilômetros da cidade de Diamantina, né? E eu fui batizado nessa cidade, na igreja de Santo Antônio, porque eu nasci em Franca, mas os meus pais me trouxeram para Gouveia para ser batizado. A minha avó materna e o meu avô paterno eram os meus padrinhos, e foi lá que eu fui batizado. Então, toda a minha experiência de cultura, de infância, ela está muito ligada a essa realidade mineira, né? E também a espiritualidade, porque a espiritualidade mineira ela tem algo de diferente
Então, tudo isso faz parte da minha vida. Como é que está o coração aí para os novos desafios, a nova diocese? O coração está tranquilo, né? Porque é algo inesperado. A gente às vezes fala isso e alguém pode pensar assim, mas já estava esperando. Não, de fato eu não estava esperando, eu não estava esperando a transferência. A gente sabe que o bispo auxiliar é um bispo que tem um prazo, vamos dizer assim, quase que um prazo de validade, depois de um tempo ele é transferido, mas eu não esperava para esse momento, por uma série de circunstâncias, de trabalhos que estavam sendo realizados, né? Então foi um susto, né, numa segunda-feira, quando eu recebi um telefonema da Nunciatura, mas também, se no início teve um pouco de inquietação, depois é uma coisa tranquila, né? Eu vou para um outro desafio, simplesmente assim, né? Eu acredito que tenha, não sei, pelas muitas mudanças que eu fiz ao longo da minha vida presbiteral, eu acho que acaba sendo uma coisa meio que natural isso, né? Mudar de um lugar para o outro e chegar naquele lugar e fazer as coisas que são próprias daquele lugar. Que impressão o senhor está tendo aí do clero de Divinópolis? Olha, uma impressão muito boa, né? Eu não conhecia a Diocese de Divinópolis, nem o clero, conhecia Dom José, porque nós estudamos em Roma juntos, né? A gente trabalhou a gente morou, melhor dizendo, a gente morou na mesma casa, e de 2000 a 2002 nós estivemos lá estudando em áreas diferentes, mas moramos ali, e a gente sempre teve um contato assim, a gente tinha essa amizade, um contato mais distante, e quando ele me convidou para vir pregar o retiro, eu não achei um jeito de dizer não para ele, né? E aí vim, e gostei muito da simplicidade do clero. É interessante que às vezes a gente chega em alguns lugares assim, a gente se sente meio separado e tal. Mas aqui não, né? Mesmo na hora das refeições a gente se senta, conversa, e é um clima muito gostoso. E um clero de uma espiritualidade interessante. A gente olha e vê os padres rezando, os padres fazendo um momento na capela, momentos de profundidade, de espiritualidade. Então está sendo uma impressão muito boa. Dom Devair, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço por essa oportunidade de falar ao povo da Diocese de Divinópolis, né? Contar um pouco da minha experiência, partilhar com vocês isso, e conto com a oração de todos também nessa nova etapa da minha caminhada como bispo da Diocese de Piracicaba. Bom, agora nós vamos falar com o Padre Carlos Antônio, que é o representante dos presbíteros. O Padre Carlos Antônio é uma pessoa que dedica muito ao que faz, tem muito carinho para com os padres, e ele que é o organizador desse retiro, do que acontece por aqui e tal. O Padre Carlos Antônio, esse retiro é diferente de todos os outros, por causa dessa pandemia e tal. Como é que foi a organização dele? Sim, o retiro do clero deste ano tem um formato diferente, até porque estamos preocupados também com a segurança do nosso clero. Inclusive alguns padres não tiveram condições de vir devido a questões de saúde e orientação médica. Mas estamos aqui, né, na Casa de Retiro, né, aqui em Cachoeira do Campo, né, distrito de Ouro Preto, e a casa é uma casa ampla e favorece, né, o distanciamento. E interessante também que neste ano nós estamos tendo, né, na verdade, uma representatividade muito grande do nosso clero. Acreditamos também ser até devido à situação que estamos vivendo, por passarmos um tempo mais longo, distantes, né? Tem muito tempo que nós não nos encontramos assim, o grupo todo, então acredito que esta necessidade também de revitalização, de fortalecimento espiritual, e o retiro esse ano está num período diferente para nós, inclusive estamos sentindo isso até na própria natureza, né? A casa está mais florida, a casa está mais bonita, mais verde, o ambiente está mais gostoso. Aqui, né, está mais chuvoso, então acho que isso tudo está favorecendo para que o nosso retiro
seja um retiro mais fecundo, um encontro mais favorável também. Lembrando que nós saímos de uma sequência, de um formato de retiro, e agora estamos voltando para um retiro mais pensado para o padre diocesano, né? Nós estávamos fazendo exercícios de Santo Inácio. Este ano nós estamos com um pregador que é um bispo diocesano, Dom Devair, e estamos refletindo este ano também sobre o livro de Jonas. Então está sendo um retiro muito agradável, um tempo de oração favorável, é muito intenso, apesar de serem poucos dias, mas é muito intenso, com os momentos que somos orientados, temos momento mariano, momento de adoração eucarística, celebração penitencial, e todos os dias nos encontramos também para a liturgia das horas e para a celebração da Eucaristia. Apesar das dificuldades, nós temos 70 padres no encontro. O senhor esperava esse número todo? Na verdade, nós somos surpreendidos, né? Sempre na preparação para o retiro, né, eu tenho cuidado de enviar o convite para cada sacerdote. Este ano eu enviei através das redes sociais, também contando com o apoio dos vigários foranos. Mas fomos surpreendidos, né? O número de sacerdotes surpreendeu, né? Os 70 padres que vieram participar do retiro. E interessante, Padre Gabriel, que nós estamos surpreendidos não só com o número de sacerdotes, mas com o comprometimento dos nossos sacerdotes nos nossos momentos aqui no retiro. Então quero agradecer primeiro a Deus, a Dom José Carlos, que nos dá a oportunidade de fazer esse trabalho como pastoral presbiteral, né, que é o cuidado para com o padre, e a resposta também, né, isso significa, né, também uma sede, uma busca, né, o desejo de se alimentar através da oração, através da orientação espiritual, através da nossa convivência. Você conhece bem o nosso clero, naturalmente. Quais são as dificuldades dos nossos padres? Nós sabemos que alguns estão passando por grandes enfermidades, limitações de idade. Quais são as maiores dificuldades do clero da Diocese de Divinópolis? Bom, Padre Gabriel, na verdade eu sou até um padre novo, ainda esse ano completo 11 anos, né, que fui ordenado padre, mas penso que foram essas coisas mesmo que o senhor colocou aí, das enfermidades, alguns padres também já idosos, inclusive aproveito essa oportunidade para pedir oração e também o carinho, né, da comunidade para com os nossos padres, idosos e enfermos. Mas acredito que basicamente as nossas maiores dificuldades hoje se reduzem à enfermidade mesmo, que aí podemos dizer assim, em várias dimensões, enfermidades, né? Mas estamos tentando fazer um esforço grande aí para acompanhar, para ajudar os nossos padres, né, para superarem estas dificuldades, sobretudo no que diz respeito à enfermidade. Porque as outras, né, de convivência, graças a Deus, nosso clero tem uma convivência muito boa com o bispo, nós temos um relacionamento muito bom com as nossas comunidades, graças a Deus também. Temos que dar esse testemunho, os nossos padres são muito queridos e têm um carinho grande com todas as comunidades das nossas paróquias. Muito obrigado, Padre Carlos. Eu agradeço.